Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu espero que todos que estão aqui tenham escutado bem a segunda leitura da missa da carta aos Hebreus. Eu vou tentar situá-los no contexto dessa segunda leitura. Essa liturgia que nós celebramos aqui na igreja, ela teve o seu ensaio no Antigo Testamento da Bíblia. Um personagem bíblico muito conhecido, chamado Moisés, subia ao monte para falar com Deus. As pessoas ficavam lá embaixo e elas escutavam no alto da montanha barulhos de raios, trovões. Era uma cena aterrorizante. Era assim que acontecia a liturgia no Antigo Testamento da Bíblia. De modo que as pessoas diziam assim para Moisés: não nos fale Deus diretamente, porque nós não podemos suportar a voz dele. Fale-nos Deus por meio de ti, Moisés. Moisés então se tornou como o mediador entre Deus e o povo. Muitas vezes, quando Moisés descia da montanha, era com semblante refletindo luz, porque ele tinha tido contato com Deus, e as pessoas não conseguiam fixar o olhar no rosto luminoso de Moisés. É por isso que o início, a segunda leitura, recordava essa liturgia aterrorizante do Antigo Testamento, quando começava dizendo assim: vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades, som da trombeta e voz poderosa que os ouvintes suplicaram não continuasse. Queridos irmãos e irmãs, agora nós podemos nos aproximar de Deus. Santo Ambrósio, ao fazer uma homilia para o dia de Natal, ele dizia assim: que Jesus se fez uma criança, que Deus se fez um bebê, para que o homem pudesse se aproximar de Deus. O que é que uma criança sabe fazer? Na maioria das vezes, chorar. É um bebê. E Santo Ambrósio dizia, é para que o homem pudesse afavelmente se aproximar de Deus. O homem não pode ter medo de Deus. Queridos irmãos, lembram dos pastores que guardavam os rebanhos nos arredores de Belém? Foram avisados na noite de Natal do nascimento do Salvador. Os anjos disseram para os pastores: nasceu-vos o Cristo, o Salvador. Ide a Belém vê-lo. Ele está reclinado num presépio. E os pastores acorreram para ver Deus que tinha nascido. Também lembramos dos magos que vieram do Oriente, de uma terra distante. Ao entrarem numa casa em Belém, encontraram um menino Deus com a sua mãe, a Virgem Maria. Os magos
reconheceram Deus naquela criança, abriram seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra, e adoraram aquela criança. Só se adora a Deus, então aquela criança era Deus. Queridos irmãos, é por isso que a segunda leitura da carta aos Hebreus começava dizendo: vós não vos aproximastes de fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, como outrora. No Antigo Testamento, o povo ficava com medo de se aproximar da montanha sagrada. Essa realidade mudou porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Uma coisa que todos nós deveríamos admirar e louvar em Deus é a humildade. A carta de São Paulo aos Filipenses diz que Jesus não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, mas ele esvaziou-se, fez-se homem, habitou entre nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se não houvesse esse despojamento em Deus, essa humildade, Deus não viria até nós. No livro do Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, quando ainda faltavam séculos para Deus vir para o meio dos homens, o livro do Deuteronômio já exclamou dessa maneira: qual é a nação que tem um Deus tão próximo a si como Israel? Qual é a nação que tem um Deus tão próximo como a nossa? Dizia o livro do Deuteronômio. Agora, muito mais nós que vivemos na nova aliança e conhecemos o mistério da piedade, que consiste na encarnação de Deus, podemos dizer: qual é o Deus que se aproximou do homem? Olha ao ponto que ele chegou. Por amor, ele se deixou crucificar e ser matado por causa de nós. Tudo por amor. Santo Afonso dizia que diante dessa imagem do crucificado, o homem deveria sentir uma grande comoção, arrependimento pelos seus pecados e emendar de vida. Vejam, Jesus escolheu uma mulher muito simples para ser a sua mãe. Ela não era princesa, mas ela tinha tudo que uma mulher precisava, ou melhor, tudo que um ser humano precisava para ser feliz e se realizar, cheia de graça, sem pecado, toda de Deus. Jesus não nasceu num palácio, ele quis, porque nada acontece sem a permissão de Deus, foi ele quem quis nascer ao relento. Não havia lugar para eles nas hospedarias. Maria e José tiveram que improvisar um local para Jesus nascer. Jesus queria mostrar para o mundo inteiro para o que ele vinha. Ele não vinha para reinar segundo os critérios humanos. O orgulho, a prepotência, a autossuficiência no mundo eram tão grandes que o Filho de Deus tinha que entrar nesse mundo despojado. Queridos, depois Jesus levou em Nazaré uma vida silenciosa. Os evangelhos falam para nós do nascimento de Jesus, quando ele tinha 12 anos e nada mais. Os evangelhos
guardam um absoluto silêncio da vida do menino Jesus. A Bíblia só volta a falar de Jesus quando ele tinha 30 anos de idade. E ele teve uma vida tão breve, uma passagem relâmpago por esse mundo, porque Jesus queria mostrar, ele era Deus, o Senhor da vida, ele podia viver muito mais, biologicamente falando. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu a entrego livremente. Jesus teve uma vida tão breve, uma passagem tão breve por esse mundo, para mostrar para nós que tem uma vida adiante, mais importante do que essa. Que essa vida é uma preparação para aquela outra vida que nós buscamos segundo a fé. Nós vivemos numa tristeza tão grande, porque nós temos colocado toda a nossa esperança nessa vida. Como se viver fosse só essa vida. Há um desespero entre nós para continuarmos vivendo. Porque parece que a gente não tem mais aquela certeza do céu. De entregar a vida como Cristo, numa atitude de oferta. Tudo é teu, Senhor, tudo volta para ti. Jesus morreu da maneira mais sublime. A última palavra dele na cruz foi essa: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele inclinou a cabeça e expirou. A Bíblia nem diz que ele morreu. Ele entregou a alma a Deus. Por isso que Deus aceitou a oferta do Filho e o ressuscitou ao terceiro dia. Se nós não entregarmos a nossa vida a Deus, Ele que é o dono, o Senhor das nossas vidas, nós só somos administradores dele, nós estaremos vivendo para a morte. Mas se entregarmos para Deus, estaremos vivendo para a vida. No Evangelho que nós escutávamos, segundo São Lucas, Jesus falava dessas realidades que nossos olhos não veem, mas o nosso coração deseja. Quando Jesus disse assim: eles não te podem retribuir, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Senhor, há uma recompensa que nós buscamos. Ela ainda não nos foi dada plenamente, a não ser em parte, e nós desejamos essa recompensa. Recompensa nenhuma desse mundo se compara à recompensa que Deus reserva para nós. Nós procuramos tantas compensações, tantas recompensas nesse mundo, um elogio, parabéns, esperamos que alguém massageie o nosso ego, que a gente incha, que a gente fica inflado de orgulho, achando que nós somos uma Coca-Cola, que nós somos muita coisa. Cuidado, meus irmãos, porque a gente pode estar numa armadilha de tanto buscar as recompensas daqui, esquecemos a recompensa maior que Deus reserva para aqueles que não colocam toda a sua esperança nas alegrias deste mundo. Queridos irmãos e irmãs, busquemos o céu. A gente tem empregado tanto a força, as energias que Deus nos deu, temos empregado o dom que Deus nos deu para obter sucesso nesse mundo, e a gente tem esquecido do céu. Há uma recompensa que coração humano nunca sentiu, que ouvido humano nunca perscrutou, que olhos nunca viram,
a recompensa que Deus tem reservado para nós. Semana passada celebrávamos São Bartolomeu, que é o mesmo Natanael do Evangelho de São João. Natanael, que antes tinha dito para Filipe que queria lhe levar para Cristo, Natanael disse: e pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Porque Filipe havia dito para Natanael que tinha encontrado o Nazareno prometido pela lei de Moisés, o desejado das nações em Nazaré. Vem ver, Filipe, vem ver, Natanael. Natanael foi ver o Cristo, e mal Natanael se aproximou de Jesus, Jesus já foi falando da vida dele. E Natanael reconheceu que Jesus realmente era o enviado de Deus. E Jesus falou para ele: Natanael, tu ficas admirado porque eu falei de toda a tua vida? Coisas maiores que estas verás. Verás o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esses olhos são fracos, eles vão decaindo com a idade, depois a gente faz uma cirurgia para tentar regenerá-lo. Mas vocês já perceberam que o nosso corpo, por mais que a gente tente preservá-lo, ele vai se desgastando, ele vai acabando, ele tem um prazo de validade. Isso é para mostrar para nós que tem uma realidade que não passa, que é aquela de Deus, que nós buscamos todos os dias. É por isso que essas mães, esses pais, vão batizar seus filhos daqui a pouco, para garantir para eles a vida eterna. Parabéns para as mães e os pais. Essas crianças vão agora pertencer de verdade a vocês, porque até então elas não eram de vocês, elas nasceram de vocês só segundo a carne, mas a carne está fadada ao fracasso, a carne morre, apodrece, a carne precisa ser regenerada, revestida de incorruptibilidade. A carne por si mesma, ela é corruptível, ela caduca se Deus não vier em socorro da carne. Por isso que a gente não é só carne, nós somos também espírito. O homem é o espírito, é um espírito encarnado. O batismo vai garantir para essas crianças a vida eterna. Eu queria tanto que cada um de vocês entendesse que cada sacramento que nós recebemos é um investimento para a vida eterna. Faz bem para esse mundo, mas nos garante a eternidade. Todo bom católico deveria desejar receber os sacramentos. E quando não puder receber, que tente dar um jeito, segundo aquilo que manda a igreja, para ser reabilitado à vida sacramental. Padre, eu não posso comungar porque vivo junto, então vai te casar na igreja, para que tu possas casar ou comungar. Deseje, queridos irmãos, os sacramentos sem os quais nós não vamos alcançar a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, Deus, vocês acham, ou melhor, nós achamos, que Deus não continuou se escondendo? Escutem, aquele gesto de Jesus se abaixar na história daquela mulher adúltera, para escrever no chão, representa o abaixar-se de Deus aos homens. Mas quando Deus se abaixa, é para elevar o homem, dizia Santo Atanásio. Não pensem que Deus entra na nossa miséria para ficar ali, mas Ele entra na miséria do homem para elevá-lo.
Quando Deus se encarna, quando Ele se torna homem, é para erguer o homem para os céus. Por isso que Jesus não fica aqui nesse mundo para sempre, fisicamente falando. Ele falou tanto daquela hora. Ele se deixou batizar no Rio Jordão, em vista daquela hora. E quando se aproximou aquela hora, ele disse assim em oração ao Pai: por acaso vou dizer, Pai, livra-me dessa hora? Não, foi para esta hora que eu vim. Jesus, que havia se escondido na humanidade do Nazareno, Deus que havia escondido, ocultado a sua glória na humanidade de Jesus de Nazaré, agora Jesus vai esconder essa glória na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados. Escutem o que o padre vai dizer, todos vocês que estão aqui. Muita gente se aproximou de Jesus, mas vocês acham que reconheceram que Ele era Deus? Vocês acham que se os homens soubessem que Jesus era Deus, teriam crucificado Jesus? Jesus crucificado, falou em oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem que eu sou teu filho, que eu sou Deus, eles não estariam fazendo isso. Mas o apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, ele diz: se soubessem que ele era o Senhor da glória, não o teriam crucificado. Mas também muita gente se aproximou de Jesus e reconheceu que ele era Deus. Quando Jesus dizia aos homens do seu tempo que ele era Deus, os homens mangaram dele. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele está escondido no pão e no vinho consagrados. Estão vendo bem ali, olha, do meu lado esquerdo. Vou falar diretamente. Uma caixa de mármore, tem um coraçãozinho vermelho, bem no centro da porta. Como é que a gente chama? Aquela caixinha de mármore de sacrário. E tem alguém que está escondido lá. Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou que ele se esconderia no pão e no vinho consagrados, os judeus chamaram ele de louco. E vocês acham que nós católicos, dona Terezinha, não somos chamados também de desajuizados? Disseram que a gente adora um pedaço de pão, a Valadão que falou. Esses católicos são realmente pirados, adoram um pedaço de pão. Jesus está escondido ali. Assim como ele não foi reconhecido, olha o que fizeram com ele. Assim como ele não foi reconhecido quando ele se mostrou na sua humanidade, ele escondeu a divindade na humanidade. Muitos não o reconheceram, chamaram de desajuizado, fizeram isso com ele. Agora ele esconde a sua divindade e a sua humanidade no pão consagrado. Se a gente não se aproximar com fé dali, nós vamos tratar o que está ali dentro com indiferença. Com indiferença. Todo bom católico, ao chegar ali, diz: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Pedro Julião Eimarde dizia que quando nós vamos rezar diante do sacrário, nós somos humilhados na nossa arrogância. Como assim, São Pedro Julião Eimarde? Porque o homem é muito convencido
ele quer explicação para tudo, ele quer explicar tudo, ele acha que é super inteligente e sábio. Quando chega ali, a razão é humilhada, os sentidos são humilhados, porque a gente põe a hóstia na língua, sente gosto de trigo. Como dizia a criança, perguntava para uma mãe e uma criança, que gosto tem? Aí a resposta vem com aquela canção, tem gosto de pão, mas não é pão, é Cristo. O mundo vai ficar surpreso quando descobrir que o tempo todo quem estava escondido ali era Cristo. Ele estava no meio de nós e não sabíamos. Mas dizíamos que os católicos eram os idólatras, adoradores de pão. A igreja mais importante de Goianésia é esta, a Santa Igreja Católica, porque aqui tem Jesus, escondido no sacrário, no pão e no vinho consagrados. Mais uma vez eu faço um apelo, procurem na internet, creio que já esteja à disposição, compartilhem comigo, se vocês encontrarem, que eu não tenho muito tempo para estar fuçando a internet, mas está lá aquele documentário que passou em alguns cinemas, Vivo, quem está aí? Lembram que contei uma vez para vocês, que quando o Santo Padre, o Papa João Paulo II veio ao Brasil, para garantir a segurança do Papa, policiais fizeram vasculharam um lugar para ver se não havia bomba, para ver se não havia algo que colocasse em risco a vida do Santo Padre. Aí colocaram cães para farejar, para fazer essa vasculhagem, e os cães identificaram que tinha algo dentro do sacrário, tinha uma pessoa dentro do sacrário. Já falei para vocês aqui na igreja, citando o profeta, um profeta do Antigo Testamento, Deus dizendo, o burro e o boi reconhecem o seu dono, e Israel não reconhece o Senhor seu Deus. Os cães, cachorros, reconheceram que tem algo, uma pessoa viva dentro do sacrário. E quantos de nós católicos somos tão indiferentes com a Eucaristia? Se Deus se mostrasse em todo o seu esplendor para nós, o homem seria como uma vela aproximada de um fogo ardente. O que é que acontece se eu aproximar uma vela de um fogo ardente? Ela derrete imediatamente. Nós somos mortais e para complicar a coisa, temos ainda o pecado conosco. Por isso que só os puros de coração podem se aproximar de Deus. Deus é uma bênção tão grande, se eu tomá-lo em estado de pecado, eu atraio maldição para a minha vida e não bênção. Houve alguém que pôde receber Deus em seu seio, porque ela era cheia de graça, Deus a fez sem pecado. Quem é? A bem-aventurada Virgem Maria. Aquele que está escondido no sacrário se escondeu primeiro no seio virginal da bem-aventurada Virgem Maria. Aquele que achavam que era só um homem qualquer, mas ele era Deus, e mostrou a sua glória no Monte Tabor a Pedro, Tiago e João, se escondeu no seio virginal de Maria, uma mulher tão santa, que domingo passado celebrávamos a assunção de Nossa Senhora aos céus, não só na sua alma, mas naquele corpo que ela ofereceu totalmente para Deus, com as palavras, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Até o fim dos tempos, o Senhor se ocultará de nós, para provar a nossa fé, até o dia
em que Ele vai se mostrar a nós numa realidade nua e crua. Às vezes eu fico pensando, no dia de ver a Deus, nós o veremos? Mas a gente tem cumulado tanto pecado que os nossos olhos da fé estão ficando com uma espécie de escama. E nós vamos ficar cegos espirituais. No inferno não se vê a Deus, no céu se vê a Deus. Queridos, talvez vocês esperavam outra homilia, mas eu estou falando isso para vocês por causa do Evangelho. Aquele que fala de humildade foi humilde primeiro, mas cuidado que às vezes a gente não sabe falar de humildade. Humildade a gente acha que a gente ficar se desprezando. Eu sou muito humilde. Cuidado que o diabo gosta de gente humilde também. Aquele que tem muito talento, mas se coloca lá para trás para ninguém vê-lo. A pessoa negando a sua própria natureza. Sabem que nós estamos num mundo extremamente orgulhoso. Quebremos o nosso orgulho no confessionário. Confessionário não é lugar de falar mal dos outros, é lugar de falar de si. Não fale de ninguém, fale só de si. Lembrem que tem muita confissão mal feita. O padre também deve orientar o penitente. Fale de você, não fale dos outros. Senão a pessoa, ao invés, vai buscar o remédio e sai de lá mais doente do confessionário. Confissão não é conversa, não é bate-papo. É dizer, não presto, sou um traste, e são esses os pecados. Vamos matar o nosso orgulho, porque o pecado entrou no mundo pelo orgulho do homem. Olha como Jesus falava no Evangelho, como o Evangelho dizia, ele notou que numa festa de casamento todo mundo procurava o primeiro lugar, a revanche, a competição. Aí Jesus fala da humildade da maneira mais pura. Eu sou humilde, aí eu fico lá no último lugar, eu não presto. Maria, ela se colocou como a humilde serva do Senhor, mas ela se colocou à disposição. Estou aqui, faça de mim o que queres. É assim que Deus eleva os homens. Quando os homens se reconhecem como eles são, criaturas. Lembram que eu falei isso na missa do domingo passado, das 8 da manhã? Ser humilde não é dizer, pronto, eu não presto, não sou nada. Não é isso. Já falei para vocês que nós somos pequenos gigantes. Nós somos muita coisa, mas em vaso de barros, como dizia São Paulo. E Deus quer exaltar a miséria que somos nós. Transformar essa miséria em riqueza, essa pobreza em glória. Por isso é que Deus se esconde, queridos irmãos, que é para preparar o homem para a glória do céu. Imaginem, nós estamos aqui, não vemos a Deus, mas Ele está no meio de nós, por causa da missa que nós celebramos. Deus tão humilde que se abaixou, o homem tão humilde que é levado para as alegrias do céu. Louvado seja nosso Senhor.